Agora nós voltamos para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E antes de mais nada, eu já peço que vocês deixem o seu like, que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, interajam conosco. E se alguém quiser contribuir com este trabalho do Senhor Jesus Cristo, é só usar a nossa conta poupança econômica e tal, agência 1135, conta número 62918, dígito 4, e também o Pix, que é o número do nosso WhatsApp, 8480-0519. Lembrando que 919, né? 91 é o código do estado do Pará e o 9 é normal. 919-8480-0519 é o nosso Pix. E se inscrevendo no canal, quem sabe vocês nos ajudam a que o YouTube veja que tem alguma relevância para vocês estes ensinamentos, estes trabalhos. Hoje nós estamos fazendo uma reflexão a respeito da idiocracia. Veja bem, idiocratizar é tornar as pessoas gado, como tem um ditado no mundo aí, que as pessoas falam que o povo é gado, o povo é manobrado. É a famosa lavagem cerebral que as pessoas falam na linguagem prática. Tá? Então, o diabo, o Satanás, o Xerelactrobufu, ele usa a linguagem do momento. Então, ele age de acordo com o momento. Ele é atualizado. Ninguém pense que Satanás é bobo, não, porque ele é um dos chefes chefe do Estado-Maior. É o Shen desta trapezonga aí que se chama Principado, Potestade, Forças Espirituais do Mal, dominadores deste mundo tenebroso. Eu já falei sobre isso no vídeo de Efésios 6. Mas nunca é pouco se lembrar e recordar para se prevenir, né? Então, o Shen dessa história toda é um rei. Ele tem um reinado. O Senhor Jesus Cristo disse que o meu reino não é deste mundo. Ele deixou escrito lá no Evangelho escrito pelo apóstolo João. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. E quando também lá no capítulo 16 ele diz que o reino, o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, Satanás já tem um veredito dado para ele. Satanás todos nós já sabemos qual será o fim dele. Mas enquanto ele não tem fim, enquanto não chega o finalmente do juízo final para ele ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, onde o verme não morre nem o fogo se apaga, ele continua implantando as trapizongas dele, as impudicícias dele, as estrupufências dele. Então ele continua e vai continuar. E se ele conseguir tomar conta da mente de uma pessoa, que nem eu já fui escravo dele no tempo que eu estava na treva, ele tomou conta da minha mente, ele fazia de mim capacho, ele fazia, como diz a linguagem do povo aí fora, ele fazia gato e sapato da minha vida, porque ele comandava aqui, ele me inspirava. A minha última família, a minha última esposa que eu tive, que foi perdão, é porque tem hora que dá um branco aqui devido ao AVC neural, tenham paciência. Não é porque é um branco que dá um tipo de esquecimento, mas é instantâneo, já volta. Foi a última que esteve comigo, que nós vivemos uma temporada grande, muitos anos juntos, e foi na companhia dela que eu comecei a estudar a psicologia e alguma coisa da metafísica de Deus.
E graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, eu pude adquirir conhecimento e foi através desses estudos também que eu consegui, com a mão divina do Espírito Santo de Jesus Cristo que ele enviou para me fortalecer, a glória, toda a honra e toda a glória para ele, para nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, foi através desses estudos, já na companhia dessa derradeira família, que eu consegui me libertar. Quer dizer, eu consegui não, o Senhor Jesus Cristo me libertou. Tirou aquela cegueira que tinha em mim, tirou as vendas dos meus olhos, tirou os tapumes dos meus ouvidos, me revestiu com a armadura de Deus, me colocou o capacete da salvação na minha cabeça, que me libertou a minha vista, o meu olfato, os meus ouvidos, que a nossa audição, e a minha boca e a minha língua. Porque tudo isto são vitais, são coisas vitais de extremada relevância para o reino de Deus, que está em nós. Já visto que eu estou com a minha Bíblia bem aqui, debaixo da minha mão, em Gênesis, quando ele disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, e tenha ele domínio, veja bem, tenha ele domínio sobre todas as coisas, no ar, na terra, no mar, debaixo da terra, enfim. Ele deu domínio para o homem sobre todas as coisas, através dele, de seu Filho Jesus Cristo e do seu Espírito Santo. Então, ele me revestiu com a armadura dele, de Deus, Efésios 6, que eu já fiz vídeo a respeito disso aí, está na sequência aí, né? Através da armadura, ele fez com que os tapumes dos meus olhos caíssem, as escamas dos meus olhos caíssem, ele fez com que meus ouvidos se destapassem, ele fez com que minhas narinas, meu olfato se destapassem, a minha boca e a minha língua fosse governada por ele, e não mais pelo anhangatinhoso, que era quem colocava as palavras na minha boca. Porque a Escritura diz, em Mateus, o Senhor Jesus Cristo disse que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Quando a Bíblia fala em coração, a Bíblia está falando do nosso cognitivo. Ela está falando do que está armazenado aqui, no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, no nosso inconsciente. Então, ele trocou aquela parafernália toda que Satanás tinha implantado aqui dentro, ele trocou pela mente de Cristo, que hoje nós temos aqui, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, no seu Espírito Santo. Amém? Então, essa é a idiocracia, a famosa lavagem cerebral. E como eu cheguei ao ponto de conhecer uma estrutura da metafísica de Deus, através das minhas pesquisas, eu comecei pesquisando o meu primeiro professor, eu tenho maior, eu não vou dizer que é orgulho, mas eu tenho a maior alegria. Para mim é muita honra ter sido abençoado por Deus com as literaturas do nosso querido Augusto Cury, nosso irmão brasileiro lá de Ribeirão Preto, que através dessa minha última esposa que eu falei, ela comprava de uma senhora que vendia Natura, ela comprava produtos. E um dia essa vendedora da Natura veio com uma revista e eu peguei a revista e comecei a folhear. E aí achei aquela oferta de livros, onde estava lá escrito a respeito, tinha Augusto Cury. E eu falei, como é que é esse livro aqui? Ela falou, é só pedir aí que eu recebo e trago para o senhor. Eu falei, traga um para mim. E assim começou. Aí depois veio o Roberto Montalvão, falecido, paulista também. E aí eu comecei a me interessar e comecei a estudar a metafísica de Deus através da psicologia. E começou com esses dois, depois eu passei para aqueles internacionais. Hoje eu estudo Piaget, Jean Piaget, Vygotsky, Vallon, o Carl Jung e por aí afora. Então nós temos o Dr. Jadson, que é o meu mestre em átomos,
né? Então eu agradeço de todo o coração, do mais profundo da minha alma, essas coisas maravilhosas que o Senhor tem dado para mim. E pode dar para você, pode dar para qualquer um, depende da pessoa se interessar e olhar para ele e dizer assim: Senhor, eu quero o Senhor. Primeiro tem que falar que quer Ele, o nosso querido Deus, o nosso amado Deus, nosso Criador. Primeira coisa que tem que fazer é se entregar a Ele. E aí, Pai, Filho, Espírito Santo, suas miríades, os 7 espíritos de trabalho, que são o Espírito Santo do Senhor, Espírito Santo de sabedoria, Espírito Santo de entendimento, Espírito Santo de conselho, Espírito Santo de fortaleza, Espírito Santo do conhecimento, Espírito Santo do temor do Senhor e o Espírito de discernimento de espíritos, para saber com quem eu ando, para saber quem anda comigo, para saber quem é que chega trazendo uma mensagem de Deus para mim, ou se é um falso profeta. Nós temos que desenvolver esses dons, porque senão a vaca vai para o brejo. Entendido? Desculpe o palavreado, mas é porque eu sou da beira do mar, eu sou da maré, eu sou um pescador de 7 anos de idade, comecei a pescar, nasci ali no interior do estado do Pará, foi criado entre Maracanã e Salinópolis, ali na beira do mar. Eu nasci e me criei ali até os 14 anos de idade, quando saí para Belém. Então, meus irmãos, a grande sacada, como dizem as pessoas aí, a grande sacada é essa, é buscar e se entregar. Buscar. Hoje, quem manda na terra aqui, quem foi enviado para representar pai e filho, é o Espírito Santo do Pai e do Filho, que está aqui. Em João 14 nós encontramos isso aí, quando ele diz, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, o Senhor Jesus Cristo falando. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Mas eu enviarei para vocês o Espírito Santo da verdade. Ele vos ensinará todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo aquilo que eu tenho falado para vocês. Ele falando isso para os discípulos. Mas lá no João 17, ele ora por todos aqueles que ele diz: eu não oro somente por estes, eu não intercedo somente por estes, mas por todos aqueles que forem alcançados por estas palavras que o Senhor me dá, ou seja, o Evangelho. Ele orou por todos nós que fomos alcançados por este Evangelho Santo. Então, meus irmãos, a grande sacada, eu volto a repetir, a grande sacada é essa: buscar em Cristo o seu Espírito Santo, para que ele tome posse de você, e ele te conduza, ele te guie, e ele te ensine, te dá todas as coordenadas e o passo a passo para a santificação, para que vocês sejam um instrumento de Deus na terra, como diz aqui na Escritura, aqui, a imagem e semelhança de Deus em Cristo, e tenham domínio sobre todas as coisas, e não ser dominado por ninguém, porque o rei deste mundo, o dono, o príncipe deste mundo, o trabalho dele é colocar na sua mente. Se ele conseguir captar a sua mente e colocar as imundícias dele aí dentro, como ele fez comigo no passado, lá atrás, aí, para tirar isso aí, meu irmão, para tirar isso aí, dá trabalho. Eu sei o quanto que eu sofri, eu sou um testemunho vivo disso. Quase tudo que eu falo aqui é testemunho vivido. Até do vídeo anterior que eu falei a respeito do espelho, eu sou vítima disso hoje. Aqui, bem aqui neste lugar que eu moro, eu sou vítima disso. No próximo vídeo eu vou contar esse fato aí que acontece comigo. Aqui nesse porão onde eu moro aqui, tem uma porta que sai para a rua aqui,
é a única entrada e saída, porque caverna só tem uma entrada e uma saída, né? Então eu considero um porão, eu me considero assim hoje, para quem já teve tudo que o dinheiro podia comprar, hoje eu considero que eu moro, eu falo com Deus, Senhor, me tira desta caverna, me tira deste porão, me tira debaixo dessa ponte, mas até agora, pode ser que ele esteja trabalhando para isso, mas até agora não tem. Tem alguma alternativa para um BPC Loas que recebe um salário mínimo por mês? Tem, que paga aluguel, que paga pessoas para limpar a casa, porque eu não posso nem passar um pano no chão, né, porque o meu lado direito aqui é atingido, né? Então, não tem. Eu tenho que me conformar com este porão mesmo, com essa caverna, com essa ponte, como eu penso, porque nossos ancestrais viveram em cavernas, mas depois eles eram felizes, com certeza, porque ainda não tinha inventado o espelho. Eu penso assim, né? Eu não sei se eles eram felizes, mas para o tempo deles, para a era deles, para o estado que eles viviam, que eles viveram, eles eram felizes, eu creio que sim. Pelo menos eles eram intuídos pela graça divina que os guiava, né? Que os impelia. E assim creio eu. Então, voltando ao assunto da idiocracia. Hoje nós estamos vivendo uma fase da idiocracia que eu me lembro de um livro que um sociólogo francês chamado Guy Debord, ele escreveu um livro em 1976, me parece que, se eu não me engano, não me falha aqui a memória, foi 76. 1976, por aí assim. Se eu estiver enganado, me perdoe. Mas foi anos 70 que ele escreveu esse livro. A Sociedade do Espetáculo é o título do livro. A Sociedade do Espetáculo. Quem é a Sociedade do Espetáculo hoje? Somos nós, digamos assim. Eu me incluo no meio porque eu estou no mundo. Eu não posso me eximir disso, porque eu estou no mundo e o mundo é composto de tudo. Eu saio aqui nesta porta aqui da minha mansão da caverna, onde eu moro, eu saio aqui nesta porta, pego uma cadeira, sento na frente e fico vendo pessoas passarem para lá e para cá, para cima e para baixo, porque aqui é meio uma subidinha, eu moro aqui numa periferia, numa área vermelha, como o pessoal fala, né? Então, numa periferia aqui de Belém, eu moro aqui numa área vermelha e vejo pessoas passarem para cima e para baixo. Eu falo para baixo porque aqui perto de mim aqui tem um canal muito grande, chamado Canal do São Joaquim. Então eu moro aqui nessa beira de Canal do São Joaquim e eu vejo subir e descer, subir e descer. Nesse sobe e desce de pessoas, eu fico vendo e não analisando, não julgando ninguém, porque não foi me dado esse direito de julgar a ninguém. Só existe um juiz no universo. E este juiz chama-se Jesus Cristo. Ele é o excelso juiz. Então, eu fico aqui, mas eu fico pensando, meu Pai, por que isso, meu Deus? Por que isso? Mas aí eu me lembro de Mateus 24. Mateus 24, quando ele diz, por se esfriar o amor de quase todas as pessoas, o amor de quase todos esfriará, e somente aquele que perseverar até o fim será salvo. E então será pregado este evangelho do reino a todas as nações. Então o que eu vejo é isso. Esfriou-se o amor. Passaram a tinta de prata na vidraça e virou espelho. Agora as pessoas não veem mais os outros. A vida dos outros, na verdade, não interessa mais para a maioria das pessoas. A vida dos outros não interessa, porque ele está interessado na sua própria imagem. Não vou apontar para mim não, porque esse tempo para mim já passou. Ele está interessado na sua própria imagem, na frente do espelho. Esse é o princípio da idiocracia.
É a sociedade do espetáculo. Que espetáculo a pessoa vê na frente de um espelho? A própria pessoa. Ele ou ela é o espetáculo. E é claro que ele tem os deles também, todo mundo tem os seus. Assim como está escrito lá em 2 Timóteo 19, que está escrito lá que, em 2 Timóteo, que o firme fundamento continua o mesmo, que o Senhor, nosso Deus em Cristo, conhece os que lhe pertencem. Assim como Deus Cristo conhece os que lhe pertencem, os idiocratizados também conhecem os que lhe pertencem. E ele acaba saindo lá no mundo e pegando aqueles que ele acha que deve, né, e traz para frente do espelho e faz fazer parte do time, desse time. E acontece desse time crescer. Essa idiocracia cresce, se multiplica, porque o idiocratizado, o idiocrático, ele vai lá fora e, ei, vem cá, e coisa, e aqui assim, 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 assado. E vem para cá, para frente do espelho, porque o nosso mundo é esse aqui. Deixa os outros para lá, para fora, que se lasquem. Eles que se lasquem para lá, isso aí não pertence a nós. Nosso negócio é aqui. E assim a coisa cresce. É como o fermento, como Jesus Cristo disse, que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Basta um pouquinho de fermento para levedar toda a massa. Então, esse é o fermento. Como eles sempre, aqui e ali, ele dizia, não se ligue no fermento dos fariseus. Fujam do fermento dos fariseus, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Era para não ser contaminado pelo fermento dos fariseus. Era para não ser idiocratizado. Então, aqui nós vamos encerrando este vídeo da idiocracia, das trapezogas diabólicas, das estrubufências. Eu fico zangado, eu fico aborrecido com essa estrubufência, eu fico suplefático com essas estrubufências, dessas trapezogas diabólicas que ele insiste em colocar nas pessoas por conta própria dele. Amém?